Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a carreira de escritor. Muitas pessoas às vezes não conhecem os bastidores do que é uma carreira de escritor, o que é ser um escritor. Eu acho bacana porque assim, eu tenho já uma longa, já 19 anos, trabalho como escritor, além de trabalhar, obviamente, com outras áreas, como sou músico, palestrante de liderança motivacional, sou professor de direito e outras áreas, né, além de ser bacharel em teologia também. E quando a gente fala sobre carreira de escritor, é algo que razoavelmente é romântico, né? A gente sempre fala assim, não basta você ser escritor de romances, mas a carreira de escritor, ela é uma carreira romântica, digamos assim. Porque quando você lança o seu primeiro livro, e com todo o mérito, você tem que se achar, porque os escritores, eles fazem parte de um nicho de 0,001% do povo brasileiro, e nós somos realmente a elite, né, digamos assim, intelectual do Brasil, porque é uma carreira que são pouquíssimas pessoas que têm o privilégio de conseguir condensar as suas ideias para dentro de um livro. E isso você tem que ter todos os méritos, você tem que dormir realmente feliz e grato por estar dentro desse nicho tão pequeno dentro do universo brasileiro, não só do universo brasileiro, mas do universo mundial. São pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio. E nós temos essa característica de quando nós lançamos o primeiro livro, nós achamos que nós vamos mudar o mundo. Então eu queria trazer 3 aspectos de uma carreira literária. Hoje nós temos um espaço curto, então vou fazer bem curtinho e espero que vocês gostem bastante dos temas que eu vou trazer. Então, como que é o início de uma carreira literária? Talvez vocês não saibam, mas todo início de um escritor ele começa com um não. Não. Vou te dar um exemplo. Agatha Christie ela já vendeu mais de 4 bilhões de livros. Ela é a autora que mais vendeu livros na história que a gente tem aí já rivalizando com a própria Bíblia, certo? E ela recebeu 6 nãos e ela nunca desistiu. Você pega o recordista de não, é um cara chamado John Creasy. Ele recebeu 746 nãos antes de vender mais de $500 milhão de livros. Ele é um dos autores number 1 da Inglaterra. Você pega Jack London, né? Para quem é o cara da minha geração, o pessoal da geração X, certo? Ele recebeu 600 nãos. Engraçado, agora você começa a refletir, né? Talvez com alguns escritores aqui, ele fala, cara, eu não recebi tantos nãos assim, não é verdade? A gente não recebeu tantos nãos assim. Aí você pega a J.K. Rowling, né, a autora de Harry Potter, ela recebeu 12 nãos. Você imagina os editores, né? Como que eles devem dormir, sabendo que ela já vendeu mais de $500 milhão de livros. Então você para e pensa, vários outros autores mundialmente famosos, e eu vou estender um pouco daqui a pouco explicando cada um deles, porque você para e pensa, todo escritor ele recebe um não. Ele recebe um não como iniciativa, mas isso não impede da carreira dele ser bem sucedida. Eu, como autor tanto de romances quanto de liderança e motivação, eu entendo que toda pessoa bem-sucedida, ela vence obstáculos. E o escritor, ele começa a entender isso quando ele começa a vencer o seu primeiro não. Aí vem o segundo não, vem o terceiro não, de repente vem o talvez. Poxa, a gente pode negociar. Você já começa a abrir caminhos. Isso te dá o quê? Casca grossa para você entender como que é a carreira de escritor. Porque lá em 2002, quando eu comecei literalmente com um pé na bunda. Talvez muita gente não vai interpretar e falar, poxa, mas como assim? Eu, antes de ser escritor, sou compositor de músicas. Escrevo músicas e tudo mais, e eu escrevi uma música para um Natal chamado... essa música, Nosso Amor tem um nome, e essa música, ela tem uma palavra chamada, tem uma letra assim, que diz resplandecia.
Cara, eu adorava essa música, eu amava, eu falava, poxa, escreveu uma música tão legal, uma música pro Natal, tal. E eu gostava de uma menina da igreja, né? Graças a Deus eu não gosto mais, porque o pé que ela me deu foi tão grande que me ensinou muitas coisas. Me deu um impulso que eu precisava na minha carreira. E um dia o namorado dela começou a cantar uma música minha, e falou, nossa, que música bonita, de quem que é? Eu falei assim, ó, é do Zime, que o pessoal me chama de Zimite. É do Zime. Eu falei, poxa, que música linda, né? Mas assim, como que um cara tão burro quanto você escreveu uma letra com a palavra resplandecia? Gente, aquilo doeu. Pensa assim, numa dor, já doía ver a garota que eu gostava tá com o cara. Mas aquilo me chamou a atenção. Porque todo escritor, ele precisa de um start. Ele precisa daquela lâmpada que acende acima de você, dele, né? Ou acima de nós, que nós estamos aqui entre escritores. E de repente aquilo falou comigo. Nunca mais ninguém vai me chamar de burro. Porque se alguém está me enxergando dessa forma, é porque eu preciso mudar. Eu preciso interpretar. Então eu entrei para a faculdade de Direito, porque na minha visão, quem estudava Direito eram os caras mais embaçados, eram os caras que sabiam interpretar a lei, eram os caras que escreviam português junto com o latim. Cara, eu achava aquilo incrível. E foi muito legal, fiquei 5 anos na faculdade, onde eu escrevi meus primeiros livros de poesia, escrevi meu primeiro romance. Até então, eu tive minha primeira grande ideia, que era um livro chamado O Sorriso de Cynthia Donovan. E eu achava o máximo, até o dia que a minha esposa, ela leu. Ela falou, cara, é muito bom esse livro, parece, né, o autor do Caçador de Pipas, Khaled Hosseini. Eu falei, nossa, eu já estou me achando. Eu já me achava porque eu tinha escrito um livro muito bom, e a pessoa de comparar o Khaled Hosseini, eu já estava nas nuvens, né? Ela falou assim, eu só achei alguns errinhos, e metade de cada página estava errada. Concordância verbal, nominal, até um monte de concordância que eu nem sabia que existia. Eu falei, cara, eu sou burro mesmo. Caramba, não é possível. Só que isso me ensinou que quando você tem um desejo, Deus coloca pessoas no seu caminho que vai te ajudar a trilhar a sua jornada. Porque nenhuma pessoa nasce completa, nenhuma pessoa, e você entende isso quando você começa a ler as histórias de outras pessoas. Aí agora vem a segunda parte, que é o crescimento. Com o crescimento eu queria usar o exemplo do Stephen King. Gente, eu detesto o Stephen King. Não gosto da escrita dele, acho muito arrastado. Só que o Stephen King é o meu mentor. E se você ler as biografias do Stephen King, recomendo que leiam, você vai entender que ele te dá dicas maravilhosas. Ele é o melhor escritor para te ajudar a ser um escritor. Para quem não leu ainda, recomendo o livro dele chamado Sobre a Escrita. E ele fala, cara, nas minhas férias eu escrevo. Eu não escrevo tanto, mas eu escrevo um pouco menos. E você entende que um escritor, para crescer, você precisa ter disciplina. Disciplina. Hoje, como eu sou um contratado da Boi Novela, eu tenho que apresentar para eles 40 mil palavras por semana, o que gira em torno de escrever um livro por semana. A minha rotina está louca, mas era aquilo que eu sonhava para a minha vida. Aí eu falo, como que eu posso sonhar com algo se eu não tenho disciplina? E a disciplina me ensinou a todos os dias sentar, e tem dia que eu acordo com a mente branca. Eu não sei o que escrever. Só que como eu tenho a experiência de ter lido biografias do Stephen King, de Dan Brown, a biografia da J.K. Rowling, Nora Roberts, eu li a biografia de todos os escritores para entender o meu caminho, para entender o meu chamado, para entender aquilo que eu quero estar, onde eu quero estar, o que eu quero ser. E de repente eu entendo que, por exemplo, Nora Roberts, ela não planeja seus livros. Ela senta sem saber o que vai escrever. É engraçado, né? Porque cada um aqui tem um estilo de escrita. E eu percebi que, quando eu li a biografia do Stephen King, eu tenho coisas em comum com o Stephen King, mesmo sem gostar do estilo de escrita dele. O meu estilo de escrita ele vai muito mais voltado para o Sidney Sheldon,
que é o meu mestre maior na literatura. E ao ler a biografia do Sidney Sheldon, eu percebi que a minha carreira, junto com a dele e do Paulo Coelho, nós temos muitas coisas em comum. Porque nós começamos sendo compositores de música. E nós percebemos que não é legal, sabe? Não é bacana. Nem sempre as pessoas vão gostar daquilo que você compõe. Mas é legal, você tem que começar. E de repente o Sidney Sheldon começou escrevendo roteiros e ganhou um Oscar. De repente chutaram a bunda dele. Parecia tudo perdido, até que ele começou a escrever roteiros de teatro. E ele ganhou um Tony, que é o Oscar do teatro. E deram o pé na bunda dele. Depois ele começou a falar assim, cara, não tenho mais o que fazer, vou ser escritor. E começou a brilhante carreira dele como escritor. Então entendam que o caminho do escritor, muitas vezes, vai começar com tudo dando errado. Se você parar a pensar agora, cara, deu tudo errado até agora, você está no caminho certo para ser um escritor de muito sucesso. Entenda. Vamos dar um exemplo? J.K. Rowling, né? Autora do Harry Potter. Quem aqui já leu Harry Potter? Tenho certeza que todo mundo leu aqui Harry Potter. Não tem como, se você é um escritor, você quer ser um escritor mundialmente conhecido, você tem que ler Harry Potter. Ah, mas eu não gosto de fantasia, mas lê Harry Potter. Leia O Prisioneiro de Azkaban, que não tem nada de fantasia. Ele é um thriller policial maravilhoso. Ela, quando lançou seu primeiro livro, ela estava falida. Ela apanhava do marido. O marido rasgou vários livros dela. Para quem não leu ainda a biografia da J.K. Rowling, leiam. Talvez seja uma das maiores experiências como escritor que você vai ter na sua vida. Ela se apaixonou por um português, e o português era um cara um pouco violento, sabe? Para quem leu 50 Tons de Cinza, é mais ou menos o Christian Grey ali, da vida real. E ela apanhou muito. Ela pegou a sua filha e voltou, né, para a Inglaterra. Na Inglaterra ela não tinha o que comer. Ela pediu um auxílio emergencial para o governo concedeu esse auxílio emergencial. Ela começou a vida praticamente do zero. Então entenda, muitas coisas na sua vida não estão dando certo. Cara, começa a levantar a mão do céu, começa a enxergar a carreira de outros autores. Porque você pega Stephen King, ele tinha um emprego para lavar roupa, para complementar sua renda. O livro dele foi rejeitado 38 vezes. Para quem já leu Carrie a Estranha, lembrando, eu não gosto de Stephen King, tá? Da escrita dele. Mas eu recomendo, leiam Carrie a Estranha. Vocês vão amar, é um livro maravilhoso. Assistam os filmes, tem vários filmes do Stephen King, Carrie a Estranha. Esse livro foi jogado no lixo por ele 19 vezes. E a Tabitha King foi lá, pegou o livro do lixo, leu, continua, acerta isso aqui. Tenham pessoas que pegam as suas ideias e acreditem nas suas ideias, porque muitas das vezes você não vai acreditar na sua ideia. E eu vou dar um outro exemplo de Stephen King, dele pegar um livro que ele colocou na gaveta, e é o livro que ele mais vendeu de todos os tempos, que é um livro chamado Pet Cemetery, ou O Cemitério, ou algumas traduções, O Cemitério Maldito. Tá? Esse livro, ele era tão sombrio, que até ele teve medo desse livro. Engraçado você ver a Stephen King com medo de algo que ele mesmo escreveu. É um negócio louco. E sabe o que é legal? Ele colocou numa gaveta. E ele tinha um contrato milionário, né, com uma das maiores editoras do mundo. E ele queria encerrar o contrato com essa maior editora do mundo, porque ele achava que ele estava sendo roubado por ela. Ele falou assim, cara, quer saber, mano? Eu vou entregar esse livro aqui, que é um livro que eu não gosto dele, é um livro que a Tabitha sentiu um arrepio na espinha quando ela leu. Falou, cara, esse livro é uma droga. Ele achava o livro uma droga, mas ele, na biografia dele, fala, nunca jogue fora uma ideia que você tem. E foi o livro dele que mais vendeu, e foi o livro, depois do O Iluminado, foi o livro que fez ser o Stephen King como todos nós conhecemos. Acredite nas suas ideias. Acredite no seu potencial.
Se você não gostar de uma ideia, coloca numa gaveta. Espera essa ideia melhorar. Ou dê para alguém ler. Lembrando que o meu primeiro livro, que eu achava o máximo, ele precisava de alguns acertos. E hoje eu tenho mais de 50 livros escritos. Ainda não sou um escritor mundialmente famoso. Só que eu estou seguindo a regra do Stephen King. Termina um livro em 3 meses, começa outro. Termina um livro em 3 meses, começa outro. Termina um livro em 3 meses, porque ele fala que 3 meses é o tempo de uma estação do ano. É legal, né, quando você começa a parar a pensar. E teve um dia que essa regra me ajudou muito, porque eu inventei de escrever livro junto com um colega meu. E a gente escreveu 2 livros muito bons, e o terceiro livro ele queria colocar uma outra pessoa para nos ajudar. Eu falei, legal, mais gente, mais ideia, mais escreve, mais rápido vai ser, mas a pessoa não sabia entender o processo de escrita. Porque nós aqui, escritores, que já temos mais de um livro escrito, nós sabemos que você tem que começar e terminar o livro rápido. Porque senão você perde o ritmo. O livro tem um ritmo para você ler. Senão parece que você começa de um jeito, no meio está de outro jeito, depois vai para o final já está de outro jeito. Você tem que escrever o livro numa tacada só. E esse cara não deixava a gente continuar o livro, porque ele falava que o primeiro capítulo não estava bom, e a gente já estava no 25º capítulo, e ele insistia no primeiro capítulo. Não, mas está faltando alguma coisa para aqui. Entenda o processo. Existe um processo. O processo você tem que escrever primeiro. Terminou a ideia do primeiro texto, que a gente chama de coluna, né? Você escreveu a primeira coluna do seu livro. Respira, vai tomar uma coca, comemore. Depois vem o segundo processo, onde você vai acrescentar ideias. Você vai engordar o corpo, né? Quem trabalha tem das antigas que trabalhavam com fazenda, tudo mais, tem aquele processo de você engordar o corpo. É exatamente isso que vai acontecer com o seu livro. Na segunda revisão, você acrescenta ideias. Depois vem as 20 revisões que você faz, daí por diante. Só que a pessoa não conseguia ir para frente. Você tem que ter pessoas que te ajudem a ir para frente. Tem leitores beta, né? Quem não tem leitor beta, procure um leitor beta para você. Pessoa que vai te apontar onde estão seus erros, aonde você falha, aonde você erra. E isso vai te ajudar o quê? A entender o teu processo de escrita. Porque depois que você entender o seu processo de escrita, você vai ser o melhor escritor na sua área que alguém pode imaginar. Lembrando, eu sou um escritor de smart thrillers, né? Para quem não conhece, seriam aqueles romances thrillers com capítulos mais curtos e mais dinâmicos. Dan Brown é um autor de smart thrillers, né? J.T. Brennan, entre outros. Eu tenho mais ou menos essa mesma linha. A minha linha literária ela segue uma mistura entre Sidney Sheldon, Dan Brown e George R. R. Martin, que é o autor do Game of Thrones. Então você pode entender que muita gente morre nos meus livros, né? Muita gente morre, eu já matei 2/3 da humanidade no livro meu. Natural, eu amo. Depois que eu aprendi a matar os outros, eu estou apaixonado, né? E olha que eu trabalho na área de segurança pública. É bem legal, você tem essa interatividade, a parte de ser escritor é a coisa mais deliciosa do mundo. Porque você consegue ter os teus sonhos colocados no papel. Não que eu queira matar 2/3 da humanidade, eu interpreto isso. Mas quando você tem um livro na mão, você entende que você faz com que as pessoas sejam transportadas para uma outra realidade. Você tem a responsabilidade de fazer com que as pessoas entendam que se algum governante taxa os livros, muitas pessoas vão deixar de ter a cultura que elas precisam ter. Porque diferente de muitas pessoas, o livro me salvou. O livro me salvou. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa que eu gostava me chamou de burro? Sabe? 20 anos depois, ela comprou um livro meu e ela falou, parabéns, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Porque o livro me salvou. Eu comecei a ler, eu comecei a buscar conhecimento, e o primeiro livro me chamou para o segundo, o terceiro livro me chamou para o terceiro. Hoje eu sou editor-chefe de uma revista literária, tenho mais de 50 livros escritos. Cara, quem é a pessoa que me chamou de burro hoje em dia? A pessoa ficou lá com a opinião dela.
E aí agora eu entro na terceira e última parte da nossa entrevista aqui, da nossa palestra. O autor ele tem que ter maturidade. E a maturidade ela engloba várias coisas. Por isso que eu recomendo, leiam biografias, principalmente nas biografias de autores que vocês gostem. Então, quando eu li a biografia do Paulo Coelho, eu não gosto do Paulo Coelho, mas eu li a biografia porque eu tenho muita coisa em comum com ele. Eu li a biografia do Dan Brown, eu li a biografia do C.T. Shelton, que é o meu mentor, e todos eles falam uma coisa que aquilo me deu paz. Um autor precisa ter paz quando ele escreve. Nem todo mundo vai gostar do seu livro. Eu sei que essa realidade dói, mas entendam, você não é um mau escritor por alguém não gostar do seu livro. Você não deixa de ser um autor incrível por alguém não gostar do seu livro. Porque eu escrevo smart thrillers. Existem muitas pessoas que escrevem livro de época. Quem lê um livro de época e gosta de livro de época vai gostar do smart thriller? Um gente morrendo a roda no meio do caminho? Não vai gostar, o pessoal chama, para que matar tanta gente esse cara? Sabe, não precisa matar tanta gente. Fala, cara, é pouco, tem que matar mais. Porque eu sou um escritor de smart thriller, tem que ter a dinâmica. Eu gosto de uma coisa mais rápida, né? Só que quem escreve fantasia tem os seus autores e leitores de fantasia. Tem um nicho para todo mundo. E isso é algo que nós temos que entender. A maturidade do escritor, ele entende que quando ele escreve algo, ele escreve para um determinado tipo de público. Para um determinado tipo de público. E aí eu vou interpretar agora a questão da maturidade. Alguém já leu a biografia do Dan Brown e sabe como surgiu Dan Brown? Não. Dan Brown surgiu através de uma crítica. Muita gente não sabe da história dele, né? Mas ele escreveu Fortaleza Digital. E o livro Fortaleza Digital, que é incrível, ele foi um completo fracasso. Isso aí eu lembro. Fracasso, assim. Ele falou, cara, tá bom, eu estou começando, né? Estou começando. Aí ele escreveu Anjos e Demônios. Tenho certeza que muitos de nós aqui leu Anjos e Demônios e é um livro espetacular. E foi um fracasso. Fracasso. O livro, para ele sair das prateleiras da editora, eles estavam vendendo para quem ia para Roma para ser como guia turístico. Imagina você, escritor, ter o seu livro como guia turístico. Tipo, ó, tô aqui, lê aí, porque vai te ajudar você a andar em Roma. Aí ele escreveu um ponto de impacto, que é espetacular. E foi um... O que foi, gente? Fracasso. Fracasso. Também, eu tenho noção, nunca mais eu vou escrever um livro no Ártico. De tão ruim que foi a ideia, pelo menos da receptividade das pessoas. Aí ele teve a sua última grande ideia, que ele falou assim, se eu não fizer sucesso com esse livro, eu paro de ser escritor. Aí surgiu o Código da Vinci. E o Código da Vinci ele falou assim, cara, esse é o livro que eu sonhei escrever, um livro que eu me achei como escritor. E sabe qual foi o estopim para que o livro desse certo? Ele ser excomungado da Igreja Católica. E sabe o que ele pensou? Mais um fracasso. Imagina só, a Igreja Católica, uma das empresas mais poderosas do mundo, criticou meu livro, me excomungou, só que a crítica fez com que as pessoas chamassem a atenção. Opa, por que estão falando mal do livro desse cara? Se a Igreja Católica está falando mal, deve ser algo bom. 85 milhões de livros depois, eu acho que ele agradeceu a crítica negativa que ele recebeu do livro. Certo? Então entendam, a maturidade faz com que você não leve para o lado pessoal as críticas que alguém faça contra você. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo do que as pessoas vão falar nos seus livros. Pode vir, filho. Hoje é dia dos pais, né? Hoje pode, né? Parabéns aos pais aí. Parabéns aos pais. Saibam interpretar o que as pessoas acham dos seus livros. Sabe?
A maturidade fez com que ele entendesse o processo. Obviamente que todos os outros livros ele não ficou torcendo para que alguma igreja católica, alguém o criticasse. Mas quando veio o Dan Brown, ele também recebeu críticas negativas, porque falava sobre maçonaria. E o livro foi espetacular, O Símbolo Perdido. E de repente ele começou a receber críticas e críticas. Ele é um dos maiores autores mais lidos do mundo, com menos prêmios literários, porque ele recebe muita crítica da crítica literária. Só que ele já vendeu mais de 300 milhões de livros. Então saibam entender o seu processo de escrita, o seu processo de vivenciar a sua vida literária. Não tenha medo do seu primeiro livro não ter dado muito certo, não ter vendido 1 bilhão de livros como você imaginava no seu primeiro livro. Para quem não conhece, Herman Melville, que é o autor do Moby Dick, ele só fez sucesso 1 mês depois dele morrer. Né? Shakespeare, que rivaliza com Agatha Christie, que são os autores, dos poucos autores que já venderam na casa dos bilhões, ele só fez sucesso, ele só virou Shakespeare como é o Shakespeare hoje em dia, porque alguém decidiu ler Shakespeare na faculdade de Oxford quase 300 anos depois da sua morte. E muitos críticos falam que foi isso que estragou Shakespeare, né? Até então Shakespeare era elitizado. Mas entendam que nem sempre você vai fazer sucesso logo de cara. Ou o seu filho pode receber os louros do seu trabalho hoje em dia. Pode acontecer, a gente não sabe qual que é o caminho de cada escritor. Cada escritor tem um caminho, cada um, mas todos eles têm algo em comum. Todos eles não desistiram do seu sonho. Então saiba que se você está aqui hoje, na primeira feira literária deste ano quase apocalíptico, né, que muitas pessoas perderam alguém especial, muitas pessoas perderam um amigo, perderam um companheiro de serviço, perderam um familiar, saiba que você já é um vencedor por você estar aqui. Você faz parte do 0,001% que escreve livros, que acredita na cultura, que acredita que esse país pode mudar. Você acredita que alguém vai ler o seu livro e vai ser transformado. Porque muitas pessoas já ficaram pelo caminho. Eu tenho certeza que vocês conhecem escritores maravilhosos que ficaram pelo caminho. Escritores que desanimaram porque o seu segundo, o seu terceiro livro não deram certo. Não venderam 1 milhão de livros como eles esperavam que vendesse. Porque muitas editoras acreditam que você colocar um youtuber vai vender mais do que o seu livro. Não acredite que o teu sonho ele vai parar porque alguém está acreditando em outra pessoa. Tenha a maturidade de dar o próximo passo. Terminou um livro, faça lives, faça fotos. Ah, mas eu não sei falar, aprenda. Faça curso. Hoje em dia com o YouTube você aprende tudo. Eu tive que aprender a fazer capas, aprendi a fazer diagramação, aprendi a fazer revisão. Tudo com dicas que eu aprendi no YouTube. Saibam estender os horizontes. Saibam estender os horizontes. Porque eu agradeço por ter pessoas que Deus colocou no meu caminho, que é a minha esposa, que leu meu livro e falou, cara, tá muito bom, mas precisa acertar alguma coisa. Eu agradeço pelo comentário que a Miriam fez no meu livro. Sabe, poxa, que legal, tá gostoso, mas tem que mudar esse final não tá legal. Eu falei, vou ouvir as pessoas que estão lendo meu livro e estão acreditando de uma outra visão, sobre uma outra perspectiva. Entenda, Paulo Coelho só existe um. Talvez seu livro não vá vender 170 milhões de cópias, como vendeu o Alquimista. Mas muito provavelmente o seu livro vai tocar as pessoas de outra forma. E é até engraçado a gente falar do Alquimista, porque muita gente não sabe como nasceu o livro do Alquimista. Porque ele foi um livro que ele foi lançado no Brasil, se eu não me engano, em 90, 91, e ele foi um fracasso. Aí ele foi traduzido para o espanhol, no espanhol ele foi um fracasso. Ele foi traduzido para o inglês e teve uma matéria de capa de jornal com a Madonna lendo o livro. Aí todo mundo falou, cara, agora o livro vai estourar, e foi um fracasso.
E de repente aparece o Bill Clinton entrando num helicóptero segurando o alquimista. Todo mundo, agora o livro vai, foi um fracasso. De repente, ninguém sabe por que alguém traduziu o livro em francês. Eu não sei, que ele nem falava francês na época. E o livro se tornou o alquimista como a gente conhece hoje em dia. Tem mais de 170 milhões de livros vendidos. É o maior best-seller de um autor vivo contemporâneo. Então saiba, queridos, a tua maturidade vai fazer com que você enxergue a tua carreira literária sob uma nova perspectiva daqui para frente. Talvez você não tenha superado as suas expectativas nessa feira, mas essa feira é só o primeiro passo. Você vai dar o seu segundo passo. Talvez o seu segundo passo esteja te convidando. Quem quiser fazer uma entrevista na minha revista literária, gratuitamente, eu faço uma entrevista com vocês. É um prazer ajudar os meus amigos. É um prazer. O pessoal da Leonardo já está participando das entrevistas lá, certo? O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Faça o que você conseguir fazer. Talvez Deus esteja planejando algo muito superior para a sua carreira literária. Nós não sabemos. Mas entendam que o caminho literário tem o início e você já deu o seu primeiro passo. Você está aqui. Você lançou o seu livro. Existem pessoas que leram o seu livro, resenharam o seu livro. Levanta a mão para o céu e agradeça que o seu primeiro passo você já deu. Muito provavelmente você já deu o seu segundo passo, que é o crescimento. Você já tem pessoas que estão gostando do seu livro, vai estar dando entrevistas, fazendo lives. Né? Ontem à noite eu dei uma entrevista, eu acabei não indo com o pessoal para fazer um coffee break, sabe? Porque eu entendo, eu falo assim, cara, eu recebi uma entrevista de um grande canal, né, que é o Web Reporter Channel, né, que ele tem contatos com a Rede Globo, tudo mais. Então, poxa, tá há 6 anos esperando para fazer uma entrevista comigo. Então eu tive que fazer uma entrevista para divulgar o meu novo trabalho. Saindo daqui eu já vou tocar, eu sou músico. A gente tem que saber fazer a nossa história, a nossa carreira. Só que a maturidade é o que vai fazer você ser conhecido. Nunca se esqueçam disso. É a sua maturidade que vai fazer com que você seja reconhecido lá na frente. E só para a gente colocar um ponto final, talvez muita gente não saiba que as histórias de Shakespeare, todas elas foram Ctrl-C, Ctrl-V. Dos seus 20 peças de teatro, somente uma é original. Incluindo Romeu e Julieta, né? A única peça original do Shakespeare chama A Tempestade. Todos os outros eram peças que eram um fracasso e, nas mãos da pessoa certa, se tornou o sucesso que a gente conhece hoje. Então, talvez, o teu sucesso vai estar na mão de alguma outra pessoa que vai lapidar o seu livro num filme, numa série, numa novela. Saibam ser receptivos às ideias que as pessoas têm para acrescentar à sua história. Porque isso vai te ajudar a ser um sucesso que eu sei que vocês serão daqui 10, 15 ou como Shakespeare daqui 300 anos. Beleza? Quero agradecer a todos. Deus abençoe. Espero vocês nas próximas feiras literárias. Um abraço.